Olá, minha gente, aqui é o Everton, estou trazendo uma nova dica terapêutica para vocês. Está entrando no ar dicas terapêuticas, dica terapêutica de 20 de outubro, quarta-feira, 20 de outubro. Os planetas todos aí que iam ficar diretos no mês de outubro já ficaram diretos, né? A gente teve aí primeiro Plutão entrando em movimento direto dia 6 de outubro, Saturno entrando em movimento direto dia 11 e por fim, agora segunda-feira, dia 18, Mercúrio e Júpiter entrando em movimento retrógrado, graças a Deus. Mas hoje eu vou falar de uma coisa muito especial que tem tudo a ver com a gente aqui, que são os oráculos. A dica terapêutica dessa semana está falando sobre oráculos, né? Gente, olha só, os oráculos são portais, são canais, né, entre ali o mundo humano e o mundo divino. Ah, Everton, mas eles foram criados por nós, seres humanos. Né? Nas mitologias existem controvérsias sobre isso, mas vamos dizer que sim. Né? Então o ser humano é um bicho realmente muito inteligente que criou um aparelhinho, uma forma de se conectar com seus professores espirituais. Então o oráculo ele é um portal para o mundo espiritual, um portal para essa conexão mais profunda, né, que existe aí na existência humana. Agora, a origem dos oráculos remontam às próprias origens da humanidade. Porque veja bem, gente, o que torna o humano, o que torna o ser humano, né, humano, que antes a gente não era um proto-macaco ali, um macaco proto-humano, melhor falando, né, o que vai fazer com que a gente se torne humano é que num determinado momento da nossa história ali, da nossa pré-história, num determinado momento foi acesa uma faculdade de representação. Então, quando aqueles primeiros grupos sociais humanos, de hominídeos ali e tudo, começaram a representar coisas, a simbolizar coisas, né, isso criou o quê? Criou a linguagem, criou a cultura, e esse é o grande traço distintivo do ser humano. Quem estuda isso é a antropologia. Eu tenho uma formação em antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Então eu estudei bastante esse processo aí. Né? A antropologia ela vai estudar justamente o quê? O grande traço distintivo do humano, que é a cultura. Então o conceito de cultura é um conceito fundamental para a antropologia, porque é a grande produção humana. O ser humano ele é produto e produtor de cultura. Né? O ser humano ele é produtor e produto do simbólico que envolve ele, tá? Aí veja bem, gente, ó, naquele primeiro momento onde os seres humanos começaram a criar as primeiras representações, né, aquilo ali, né, foi o quê? O que foi acesa essa faculdade? Foi acesa essa conexão aí com o pensamento simbólico. Né? A gente começou a simbolizar as coisas, a representar coisas. E a partir daí é que a gente começou a se desenvolver em termos intelectuais. A partir daí é que a gente começou a desenvolver a mente humana. Então, o conhecimento simbólico, o pensamento mágico, ele é a primeira grande etapa ali no pensamento para fazer o que? Justamente a evolução, o desenvolvimento do conhecimento do pensamento humano. Durante um certo tempo, na antropologia, se acreditava que o pensamento mágico era uma etapa do pensamento e o pensamento científico era a superação do pensamento mágico. Isso vai aí até Levi-Brun, tinha essa percepção da coisa, porque o primeiro grande paradigma da ciência é o evolucionismo, então né, viam que isso aqui foi uma etapa do pensamento humano, a gente evoluiu agora ao pensamento científico, que é o grande conhecimento da humanidade. Nada mais errado do que isso, minha gente. Nada mais errado que isso. A partir desse cara aqui, Claude Lévi-Strauss, né, ó, Le Pensée Sauvage, o pensamento selvagem de Claude Lévi-Strauss, ele vai dizer que, na verdade, o pensamento selvagem, ele é o pensamento simbólico, ele faz parte aí, né, da mente humana, do conhecimento humano de modo geral. Depois, desenvolvimentos epistemológicos posteriores, vocês podem pegar aí Edgar Morin, você pode pegar Gilbert Durand, né, que escreve sobre o imaginário, sobre o simbólico, um antropólogo, Edgar Morin falando sobre a epistemologia, sobre a teoria do conhecimento científico. O que se entende, na verdade, é
que o pensamento mágico, o pensamento simbólico e o pensamento racional analítico, eles convivem, eles estão no mesmo nível. De um lado, né, surgindo a ciência e o pensamento científico, do outro lado, uma série de artes e psicologias terapêuticas e outras estruturas aí que vão estar mais conectadas a esse pensar simbólico. Quebrando um pouco aquela visão primeira da ciência, a visão evolucionista da ciência, o pensamento mágico, o pensamento simbólico, ele está no mesmo nível, ele é um saber, né? Ele está no mesmo nível aí. Pode procurar Foucault, pode procurar Canguilhem, né? Esses epistemólogos vão quebrar um pouco, Thomas Kuhn também, vão quebrar essa visão de que a ciência é o desenvolvimento disso tudo. E se você for pegar ali grandes nomes da ciência, você vai ver que boa parte deles eram polímatas. O que é um polímata? Um polímata é um cara brilhante, um sábio que domina vários conhecimentos, vários saberes. Por exemplo, dois caras que são fundamentais para o pensamento científico é Isaac Newton e René Descartes. Newton simplesmente é o pai da mecânica que leva o nome dele, mecânica newtoniana. Descartes é o pai do cartesianismo, que são os dois pilares aí da nossa ciência, a ciência mais positiva, positivista, por assim dizer, né? Newton é um cabalista. Newton é interessantíssimo em magia. Os escritos de Newton sobre magia superaram, quantitativamente falando, os escritos de Newton sobre ciência. Descartes era profundamente religioso. William Wundt, fundador do método psicológico, o primeiro cara a estabelecer um método psicológico, ele era um cabalista, acreditava em anjos. E assim, boa parte dos filósofos, né, de 200 anos para trás, assim eram. Então, né, o ser humano ele já conviveu melhor, né, com essa relação aí entre o pensamento simbólico, o pensamento mágico e o pensamento científico. A ciência não superou o pensamento mágico. A ciência é uma forma de pensar, é uma forma de estabelecer suas regras, suas verdades. O pensamento mágico tem uma outra forma de fazer a mesma coisa. E na realidade é na relação entre eles dois, na relação entre pensamento simbólico e pensamento racional científico, que a gente vai construir aí, né, o grande conhecimento humano. A gente está nesse processo. Mas isso já a antiguidade relacionou melhor esses conhecimentos do que a era contemporânea. Na boa parte desses oráculos, eles na Europa, eles foram demonizados pela cristandade. E aí quando você tem um renascimento, né, depois daquele período da Idade das Trevas, você tem o renascimento, o que o renascimento faz? Uma volta à antiguidade. Aí o que aparece? Aparece o tarô. O tarô é renascentista, mas o tarô não é renascentista. O tarô é um oráculo muito antigo. Na verdade, falando em termos de antiguidade, o oráculo mais antigo que se conhece é a geomancia. A geomancia, ela é um oráculo que se baseia num sistema binário, né? Um pauzinho ou dois pauzinhos, ou um pauzinho e uma bolinha, né? E você desenha isso no chão, né? Esses, né, são os caracteres geomânticos. Eles formam 16 signos. A geomancia tem 16 signos. A geomancia, ela vai influenciar, ela vai ser desenvolvida no oráculo de Ifá. Ó, eu tenho aqui, ó, quer ver? Vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui um Oponifá. É uma tábua onde se faz a leitura de Ifá. Na leitura de Ifá você joga um pozinho de axé. E aí como fosse a terra, né? A terra. Terra. Geomancia, né? O oráculo da terra. Então vamos lá. Na geomancia, o caráter bináriozinho, né? Um pauzinho, né? Dois pauzinhos, ou um pauzinho e uma bolinha. Tinha essa diferença em alguns lugares diferentes. A geomancia teria surgido na África. Duas linhas de 4 vão formar ali uns 16 versus 16 são 256 signos. 256. O I Ching vem daí também. Inclusive nas tradições de Fá se fala em Fá, esteve na China. E tem sentido, porque se são no oráculo de Fá e na geomancia são 16 signos, né? Em Fá 16 versus 16, 16 que vão gerar 256. No I Ching a gente tem uma base de 8 trigramas
que geram 64 hexagramas, né? Ifá, voltando para Ifá, eles têm duas formas de tirar esses signos. Num jogo ritual, para você saber qual é seu orixá e tudo, eles fazem o Atefá, que é assim, uma série de coquinhos que eles vão tirando, eles vão fazendo movimento de mão. Quando tira aí um ímpar, é um caractere. Se ficar aqui, eu peguei 21 coquinhos, tirei aqui os coquinhos. Bom, tô com 2 na mão, é um caractere par. Então eles marcam ali um símbolo, né? Se ficar o número ímpar é um outro símbolo. Então assim é um sistema binário também. Esse é para um jogo ritual. Um jogo normal, se você vai falar com o Babalaô, ele vai jogar com o Opelê. Isso aqui é um Opelê, que é um colar de Babalaô, ó. Esse é um colar de Babalaô. O Opelê é um objeto igualzinho a esse, mas menor do que esse. E você joga ali, aí tá vendo isso aqui? Só representação de coquinhos. Se eles ficam para cima é uma coisa, se fica para baixo é outra coisa, tá? Esse é o oráculo mais antigo, a geomancia, o oráculo de Ifá. O oráculo de Ifá que vai influenciar lá o Xing, né, que tem essa mesma base. Agora, no planeta inteiro surgiram oráculos com outras bases simbólicas completamente diferentes. A gente tem as runas escandinavas, as runas vikings, com 25 caracteres, né, escritos com sangue em ossos. Olha que interessante, né? Já quando na China, né, se inventa o papel, aí é na China que é a origem de vários jogos, dominó, jogo de cartas. Então, quando surge o papel na China, logo depois, né, você já começa a ter oráculos com as cartas também. Se fala que os persas, mamelucos persas, levaram as cartas para a Europa e tal, mas na visão esotérica tem um elemento Egito ali que é fundamental na difusão desses oráculos como um todo, tá? Mas é o Renascimento que vai trazer à tona, né, para a Europa. Essa relação com o Renascimento vai ser o quê? Uma atitude de reação à Era das Trevas, à Idade Média, né? E eles vão fazer o quê? Uma volta à antiguidade. Uma volta à filosofia, uma volta ao conhecimento. E o tarô vem daí, não é à toa que o tarô vai surgir a partir desse contexto do Renascimento. Começa a surgir em vários lugares da Europa, né? Você tinha cartas que eram itinerantes, que estavam ligadas aos ciganos. Alguns dizem que foram os ciganos que trouxeram do Egito. Os ciganos levaram para a Pérsia, ou da China foi para a Pérsia, da Pérsia para o Egito. Tem várias formas de você... várias teorias sobre essa história. Uma história difícil, controversa, mas é uma história que é história com H maiúsculo, gente. Isso é uma coisa que, né, aconteceu. Então, a gente tem vários tipos de oráculos. Vários tipos. A própria astrologia é um oráculo. A astrologia, essa coisa da leitura do mapa astral, é o quê? É uma técnica mais de orientação. A astrologia como ciência dos ciclos, eu faço a revolução solar para meus clientes anualmente, para mostrar como é que vai ser o ciclo de um ano para aquela pessoa ali. Eu não entendo aquilo como um oráculo, eu entendo como uma técnica de counseling, de orientação. Mas a astrologia, ela também pode ser usada como um oráculo. Por exemplo, a astrologia horária é isso, né? Mais ou menos parecido com uma consulta de tarô. Você vai no tarô, você tem uma questãozinha para ver, né? Na astrologia horária é assim também. Você chega lá com uma questão, aí vai falar, olha, eu quero saber se é um bom momento para comprar um imóvel. Tem imóvel aqui para comprar. O cara da astrologia horária, ele vai traçar o mapa para aquele momento ali da pergunta, e em cima das informações, é uma astrologia diferente dessa astrologia que a gente usa para interpretar o mapa astral para o sujeito, né? Tem uma forma de trabalhar a astrologia, uma referência bem diferente, e é em cima dessas referências que você vai fazer uma leitura tal qual você tinha uma cartinha aqui. Não compra agora não. Espera um pouquinho mais, entendeu? Também funciona como oráculo nesse sentido. Ao longo da nossa história, né, a gente usou, tem os búzios. Isso aqui é um oráculo também, 4 búzios. 3 ficaram para baixo e 1 para cima. É um signo. Aqui são 4 signos, ó. Tudo para cima. 3 para cima, 1 para baixo. 2 para cima, 2 para baixo. 3 para baixo, 1 para cima, tudo para baixo. Esses são os signos desse joguinho aqui, né?
Então, desde os tempos imemoriais, os seres humanos usaram tudo: ossos, conchas, cartas, pêndulo. Pêndulo também é oráculo. Foi assim que eu sabia, que eu fiquei sabendo que a Assis ia fazer o gol no Flamengo em 83, 84, minha gente. Que Everton Cardoso ali com 16 anos de idade. Só queria saber se Flusão ia ganhar, se eu podia chegar na Avenida Tal. Usava tudo para isso. Pêndulo, carta, é uma coisa, né? Eu era um moleque, uma adolesceba, né, gente? Então, o pêndulo também é um oráculo, também é uma forma de a gente trabalhar aí com essas, né, se conectando com essas informações todas, tá? Alguns dizem assim, essas informações estão dentro da gente, né? Eu não vou falar sobre isso não, sobre esse aspecto metafísico da coisa hoje. Vou falar só sobre os instrumentos, e a minha proposta é ajudar vocês vou fazer um exercíciozinho no final, para vocês acessarem o seu oráculo interno, porque a gente também tem a nossa sabedoria subjetiva aqui. A gente também é um oráculo. O ser humano transformou tudo em oráculo. Coco, concha, osso, cartas, opelês, pêndulo, o próprio corpo humano, né, e a própria psique humana, os médiuns, desde os oráculos de Delfos e outros oráculos, né, se usavam essas ferramentas aí, inclusive o próprio ser humano ali como um oráculo também, como aquelas virgens vestais do oráculo de Delfos, né? A gente sabe, né, que a função do oráculo é servir de conexão com a espiritualidade para a gente ter um sentido, uma significação, uma direção, né, uma compreensão do nosso karma, por que eu estou vivendo essas coisas aqui, e do nosso dharma também, qual é o meu sentido, qual é a minha missão. Os oráculos eles entram nesse lugar, tá? Mas na minha leitura, né, assim como na leitura de multiprofissionais, todos os oráculos e práticas divinatórias se constituem como terapias holísticas. Todos os oráculos e práticas divinatórias se constituem como terapias holísticas, tá? E eu posso dizer que são técnicas de aconselhamento, são técnicas de counseling, né? Mesmo esse oráculozão aí, você pode ter esse entendimento. Por isso que eu falo para os meus alunos de tarô, meus alunos de astrologia, no momento que eles estão ali se regulamentando, se legitimando, para eles se sindicalizarem no SINT, no Sindicato dos Terapeutas. Eu não ganho nada do SINT não, mas eu acredito que esse profissional está mais coberto dentro dessa perspectiva de ser um terapeuta, tá? E agora, para finalizar aí a grande dica, vamos trabalhar com... Eu trouxe alguns livrinhos antes de mostrar isso, ó. Ifá Divination, mostrei ali do Levi-Strauss, né? O Pensamento Selvagem. Esse Ifá Divination é um livro do antropólogo inglês William Bascom, maravilhoso, falando sobre esse oráculo de Ifá, muito incrível. E agora eu vou ensinar vocês a trabalhar com o seu oráculo interno. A gente vai precisar só de 2 folhas em branco e um lápis. Então, vou pegar aqui. Pega uma folha dessa, 2 folhas, e numa folha você faz 1 ou 2. Na verdade, isso aqui é o seguinte, ó. Um vai representar uma opção, outro vai representar uma opção. Everton, eu tenho uma dúvida que tem várias opções. Pega quantos papeizinhos são essas opções e bota lá, enumera eles, né? Eu tenho 3 opções. Eu estou aqui na dúvida se eu caso, compro uma bicicleta ou se eu vou para Paris. Ciro Gomes. Caso, compro uma bicicleta ou vou para Paris, né? Aí você pega 3 papeizinhos, bota com um lápisinho 1, 2, 3 para cada opção. Então, ó, bicicleta, opção 1, casamento, opção 2, Paris, opção 3. Tá? Aqui, só para mostrar para vocês, vou fazer com 2 papeizinhos. Aí você pega esse papel, eu sei que eu já estava nem sabendo onde ele estava. Um está aqui, o 2 está aqui. Aí eu vou embaralhar, ó. E é importante ser de lápis para você não conseguir ver o que está escrito, tá? Ou embaralhou, opa, já não sei mais onde está, tem. Aí você vai no seu quarto, na sua casa, onde você estiver. Eu já fiz muito isso no consultório. Aí você bota num lugar, esse papel no lugar, esse papel no outro lugar, no chão. E aí você bota a pessoa, eu botava o meu cliente, por exemplo. Eu até entrava nos papeizinhos para sentir também. Deixa eu sentir a opção 1. Ou deixa eu sentir esse papel aqui. Eu sabia qual era, né? A pessoa não.
Agora deixa eu sentir essa outra opção aqui. Aí agora vai lá você. Aí você então se coloca em cima do papel, fica em pé em cima do papel. Solta seu corpo, solta seus braços, respira fundo, pode ficar de olhos abertos ou fechados. E aí pensa assim, o que que essa opção representa para mim? E deixa ver o impulso que vem. Ah, não está vindo nada, Everton. Daqui a pouco vem a vontade de sair, ou você se sente bem, ou você se sente desconfortável, ou você alguma coisa vem. Simplesmente você sai, você faz um movimento para frente, né? Aí fez experimentou um papelzinho, ficar em cima de um papel, respira fundo, dá uma voltinha no quarto e vai para o segundo papel ali. Respira fundo, solta o corpo, fecha os olhos se preferir, né? E agora, essa opção aqui representa o que para mim? Aí deixa ver o que vem. Eu me senti mais confortável aqui, mais confortável, menos confortável, mais inseguro, menos inseguro. Aqui eu permaneci, fiquei em pé, no outro eu saí, né? Tudo isso é importante. Aí depois você vira a opção ali, ó, e aqui era a opção 2 e aqui era a opção 1. Opa! Então na opção 2, por exemplo, eu me senti muito desconfortável, tanto é que eu saí rapidinho. Na opção 1, eu me senti confortável. Né? Se fosse nesse paradigma do caso um pouco uma bicicleta, ficou confortável na opção 1, ficou confortável em comprar uma bicicleta. Tipo, o oráculo tá certo. Hein? Gente, todos os oráculos eles estão para o intérprete, para aquele que vai trabalhar na função de intérprete. Ele vai quebrar a nossa vaidade. Por isso que eu falo, gente, vamos trabalhar com orientação e não com a predição. Né? Vamos trabalhar com a orientação. Se eu me colocar como um orientador, eu vou estar me colocando da melhor maneira para conseguir interpretar, para conseguir olhar para aquelas pistas ali e fazer uma boa orientação para qualquer questão para o indivíduo. Então, assim, nesse lugar aqui, no lugar do intérprete, os oráculos eles também têm uma função que é desenvolver a nossa intuição e a nossa subjetividade. Então, eu hoje jogo cartas de uma forma muito diferente do que eu jogava há 20 anos atrás, é óbvio. Eu já tenho uma relação aqui com essa subjetividade muito grande. É muito mais fácil para mim hoje fazer esse movimento. Então, para você que se interessa por oráculos, o exercício de usar esses oráculos vão estar, na verdade, o quê? Ampliando, fazendo a gente evoluir na nossa capacidade de percepção subjetiva, a nossa intuição. Mas todos nós temos intuição, todos nós temos subjetividade e o nosso interior ele sabe as respostas. Quando a gente vai buscar um oráculo, ou porque a gente quer se certificar disso, ou porque a gente está muito perdido, e não encontra caminho em direção, mas a gente pode fazer uma série de exercíciozinhos que ajudem a gente também a desenvolver esse oráculo interno que a gente carrega e que é cheio de sabedoria. Essa brincadeira que eu fiz funciona, vocês podem experimentar, tá? Coloca aí nas redes, experimenta, Everton, não senti nada, Everton, olha, fez sentido para mim, tá? Porque esse oráculo aqui, o nosso oráculo interno, ele é tão poderoso quanto qualquer outro oráculo, né? Só que para a gente ter essa habilidade, é importante a gente o quê? Se desenvolver, é importante a gente trabalhar, é importante a gente entender o que a gente quer fazer com isso. Se é só um hobby, é um estudo, é um hobby, né? Mas se você sente uma coisa a mais, é porque tem um caminho profissional para você. E, gente, a humanidade precisa muito. Os oráculos eles permanecem atuais. Por quê? Porque a gente não está vendo aí como o ser humano está perdido, minha gente. O ser humano está perdidinho. Precisa de muito oráculo na cabeça para ver se encontra um caminho, uma direção boa. Minha gente, foi essa a dica da nossa semana. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Um beijo a todos. Obrigado.